Essa semana foi bacana. Teve um colega que gosta muito de IA. Ele virou pra mim e falou assim: Rapaz, você viu a nova atualização do ChatGPT? Aquilo agora virou um fenômeno. Ninguém segura, cara. Por que ninguém pensou nisso antes? E eu fiquei com aquilo na cabeça, falando: Caramba, do que será que esse cara tá falando? E eis que não mais que de repente ele disse assim: A lançar um tal de método Sócrates. Aí eu parei, olhei, pensei. Mas será que esse cara tá bem? Falar que isso nunca foi pensado na história da humanidade? Mas por que será que até a IA se rendeu? Minha gente, é curioso como hoje as pessoas acham que muito daquilo que nós temos parece que brotou do nada. O chão rachou, fumacinha apareceu, luz iluminou, tem até aquela musiquinha de fundo para dizer, olha, isso aqui é novidade. E muitas vezes não é. É um pensador francês chamado Jean-François Robinet. Robinet vai dizer que tudo aquilo que nós pensamos fora pensado por pensadores. Isso também para mostrar que tudo aquilo que nós temos hoje como compreensão de mundo, como construção, como inovação, como desenvolvimento, é fruto de um contexto histórico. Veio antes, foi pensado antes, alguém desenvolveu. Tá. Não estou dizendo que não possa haver criatividade, inovação, desenvolvimento, nem nada disso, ineditismo, originalidade. Não. A questão é, nós precisamos aprender a reler a história. E também compreender que o conhecimento, ele é histórico, ele vem sendo construído ao longo da nossa vida. Aí quando o sujeito vira para mim e fala, como ninguém pensou nisso antes, eu me lembrei da maiêutica de Sócrates. Quando ele diz que a IA fez uma coisa inovadora, na verdade ela só adaptou algo que esse filósofo, Sócrates, não o cara do Corinthians, ele pensou lá na antiguidade como forma de aprendizado. E qual seria esse misterioso método de aprendizagem? Perguntar. Fazer perguntas para o interlocutor para que ele parta daquilo que ele sabe e aí consiga elaborar uma ideia e a partir desse diálogo, desse método dialético, iria se produzindo esse conhecimento e se ampliando aquilo que se sabe. Então até a IA se rendeu à filosofia. Mas também para mostrar que, na verdade, o processo de produção do conhecimento continua sendo questionar. É simples da gente observar como é que isso funciona. Presta atenção, um dia em que você vê na rua um adulto e uma criança caminhando. Geralmente o adulto está parecendo uma égua de charrete, só olhando para frente, pensando na vida, nos problemas, no que tem de fazer, nas coisas todas. E a criança está deslumbrada com tudo. E fascinada, encantada, e de repente ela começa um show de perguntas. Mas por que isso? E por que aquilo? E por que aquilo outro? E por que não sei o quê? E qual o motivo dela fazer isso? Porque ela entende que se ela quiser saber algo, ela tem de perguntar. A melhor maneira de se aprender é, na verdade, perguntar. Se nós quisermos ensinar bem, nós temos de aprender a ouvir. Agora imagine, numa era como a nossa, em que todos querem falar e poucos querem ouvir, é difícil esse método prosperar. Além do que, a nossa impaciência, intolerância, imprudência tem impedido que a gente avance nessa capacidade de ouvir. E veja como isso é muito importante para o processo de aprendizagem. O método da IA nada mais é do que, ao invés de te responder prontamente como se fosse um repositório, essa IA agora te faz perguntas. E a partir daquilo que você vai respondendo, ela vai te fazendo novas perguntas e nesse processo te explicando, debatendo, discutindo aquilo que você começou a lidar e a trabalhar com ela. Professor, mas então ela está ensinando a gente a pensar? Infelizmente, não. Porque esse processo você não dialoga, você simplesmente observa. E isso atrapalha o desenvolvimento. Porque o diálogo, o ato de dialogar, também é parte do processo de ensino-aprendizagem. Assim como manuscrever faz um desenvolvimento cerebral ser diferente do simplesmente digitar, que é algo repetitivo. Então, se até a IA se rendeu, o que a gente precisa observar é que talvez aquele método não seja tão ineficaz.